te adorar. Foi que eu nasci.
Pai amado Deus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, te agradecer pelos dízimos e ofertas, Pai, que aqui entregaremos diante do Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar, assim como o Senhor tem feito já conosco, Pai, porque nada do que damos vem de nós, pois tudo vem de Ti, Senhor Jesus. Neste momento, Pai, pedimos ao Senhor provisão, Pai, para os lares, para aquele que está desempregado, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, abastecer, Pai, os celeiros, Pai, daqueles que estão precisando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também clamamos ao Senhor nesta noite, para que o Teu Espírito e a Tua presença, Pai, seja sobre nós, que nesta noite, Pai, possamos continuar adorando, louvando ao Teu nome, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor Jesus. Receba os nossos louvores, Pai, nesta hora, Pai, e em nome de Jesus, abençoe e prospere a vida do meu irmão, em nome de Jesus, amém. Você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, amém. Enquanto os irmãos louvam. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. verdade, abençoada boa noite. E a palavra é com ele, viu? Deus abençoe muito vocês. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vou começar com uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, também pelas nossas vidas. Obrigado por este lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançaram, Senhor. Certamente, Senhor, bondade e misericórdia, Senhor, nos seguirão, Senhor, todos os dias das nossas vidas e habitaremos, Senhor, contigo, Senhor, para todo sempre. Senhor, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelos pecados da minha casa e queremos, Senhor, juntos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, coletivamente e como corpo de Cristo. Porque reconhecemos, Senhor, que temos pecado contra Ti, contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, Senhor, e precisamos ser transformados, segundo a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Senhor, que a Tua igreja seja santa, pura, sem ruga, sem mácula, Senhor, seja gloriosa, perfeita, Senhor, seja sal da terra e luz do mundo, Senhor. E nós queremos ser essa igreja, queremos estar nela, fazer parte dela e esperar, Senhor, pela Tua volta, como foi também comentado aqui, Senhor. E queremos, Senhor, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E pedimos ao Pai que seja feita, Pai, a Tua vontade aqui na terra e nas nossas vidas, como ela é feita no céu, Senhor. Confessamos, Senhor, e concordamos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor, em todo o tempo. Então, por isso, Senhor, que com confiança, Senhor, pedimos que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Senhor, capacita-me para transmitir, Senhor, palavras de vida eterna para os meus irmãos. Senhor, vivifica a palavra, Senhor, que sai da minha boca, Senhor, e aquilo que for meu, Senhor, que caia no esquecimento. Aquilo que for Teu, Senhor, que eles guardem no coração e frutifique, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Prazer, irmão, estar aqui com vocês. Que nem o pastor Fabiano falou, né, nós somos companheiros de ministério há mais de 20 anos, né, servimos a Deus juntos lá na Igreja Cristã da Granja Viana, né, dentro do ministério da Igreja Cristã do Morumbi,
junto com os pastores lá também e o corpo de Cristo, que se reúne lá, assim como se reúne aqui também, tá bom? Eu queria pedir, por favor, para vocês abrirem, né, que se tiverem Bíblia, Mateus capítulo 27, de 11 a 54, Duda. Tá vendo que moleza? É meio longo, mas nós vamos ler rapidinho, tá bom? Então, para quem não conhece, essa passagem aqui é uma das passagens que relatam o julgamento, a condenação e a crucificação de Jesus. Jesus estava em pé ante o governador Pôncio Pilatos, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Você é quem está falando. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos dos judeus, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Você não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem, era o induto pascal. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos convenciam o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: O que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso com vocês. E o povo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, o entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, como se fosse um cetro. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem, sireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando eles a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, vinho com uma coisa amarga. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: Ó você que destrói o santuário de Deus e em 3 dias o reedificas, salve-se a si mesmo, se você é filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo dele, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, os mesmos insultos lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta aqui é meio-dia, então Jesus foi crucificado às 9 da manhã, então já se passaram 3 horas, então desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, às 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, entendiam que ele chamava por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem de fato salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e se apresentaram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que estava acontecendo, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Até aqui. Bom, se você não tinha lido ainda, lemos juntos. Até que passou rápido, né? Então aqui, nós temos um relato sobre o ponto de vista humano do que foi o julgamento, a condenação e a crucificação de Jesus. Então isso aqui foram relatos feitos por testemunhas humanas. E nós temos Mateus, né, que foi apóstolo de Jesus Cristo. Nós temos o Evangelho de Marcos, né? Marcos foi discípulo, provavelmente, de Pedro e discípulo de Paulo, né? Isso a gente vê lá no livro de Atos. Nós temos o Evangelho de Lucas, que também descreve a crucificação de Jesus. Lucas, ele não viu a crucificação ao vivo, mas ele fez uma investigação, perguntou para outras pessoas, falou com Maria, falou com outros discípulos. E nós temos o Evangelho de João, que assim como Mateus também era apóstolo de Jesus e viu, foi testemunho ocular de tudo o que aconteceu. Então isso aqui é um relato humano. E alguém que não fosse ali dos apóstolos também, mas que estava ali vendo aquilo, poderia falar: você viu? Poderia falar para um amigo seu: você viu o que aconteceu hoje? Roma crucificou mais 3 homens hoje. 2 desses homens eram bandidos. 2 desses homens eram ladrões, todo mundo sabia. Mas o terceiro homem que foi crucificado também, ele era diferente. Os seus olhos eram diferentes. Ele não parecia um ladrão, ele não parecia um homem mau. Uma parte das pessoas você via claramente que o amavam. E uma parte das outras pessoas você via claramente que odiavam a ele e pediam que ele fosse morto e crucificado. Esse homem, apesar dele não ser malfeitor, de não ser bandido que nem os outros 2, quando ele foi condenado, ele apanhou muito mais do que os outros 2. Não somente apanhou muito mais do que os outros 2, como os soldados escarneceram dele. Fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, bateram com um caniço na cabeça dele, cravando os espinhos na cabeça dele. E depois ele ainda foi açoitado muito mais do que os outros 2. E na hora que os 3 saíram carregando a sua cruz para o lugar da crucificação, esse homem tinha apanhado tanto dos guardas, e ele já tinha apanhado antes também da guarda dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes e dos líderes e dos anciãos dos judeus. Mas esse homem tinha apanhado tanto que ele não estava nem aguentando carregar a sua própria cruz. Tiveram que pegar um outro homem ali da multidão para que carregasse a cruz dele, para que ele não morresse no meio do caminho, porque era necessário que ele morresse crucificado. Quando um homem era sentenciado à morte por crucificação, ele não poderia morrer antes disso. Ele tinha que morrer na cruz. Então, para que aquele homem não morresse no meio do caminho, pegaram esse outro no meio da multidão e falaram: você vai carregar a cruz para ele. E esse homem carregou a cruz, e quando chegaram no lugar da crucificação, você via que aqueles 2 outros homens lutavam para não ser crucificados. Os guardas tinham que puxar os braços deles para que eles pudessem ser crucificados, para que os cravos fossem pregados em suas mãos. Mas esse outro homem não. Ele não lutava contra os guardas. Ele voluntariamente estendeu as suas mãos para que ele fosse pregado e crucificado naquela cruz. Os outros 2 homens estavam ali lutando contra a morte, né, querendo se salvar de alguma forma. Esse homem não. Esse homem parecia que ele aceitava a sua morte, que ele aceitava o seu julgamento e a sua condenação, apesar de ele não ter cara de culpado. Apesar de você ver nos olhos dele que ele era um homem diferente dos demais homens. E esse homem, ele não amaldiçoou ninguém. Esse homem parecia que estava só esperando a sua morte chegar. Pelo contrário, em vez de amaldiçoar as pessoas, enquanto ele estava sendo crucificado, ele orou a Deus e pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E esse homem, em vez de ficar amaldiçoando aqueles que o amaldiçoavam, esse homem, em vez de ficar se defendendo perante aqueles que o acusavam e zombavam dele,
ele ficou quieto. Ele ouvia, mas não respondia nada. E simplesmente parecia que estava esperando chegar a hora da sua morte. E de fato, ele ficou 6 horas naquela cruz. E por volta das 3 da tarde ele morreu. Ele deu um brado, né? Mateus não relata, Marcos não relata. Lucas vai falar que ele clama ao Pai e fala assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. E lá em João testemunha e fala, ele disse: está consumado. Então nós podemos juntar as duas coisas e contar para as pessoas: olha, quando ele estava na cruz, a última coisa que ele falou foi: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois disso ele morreu. Aqueles 2 outros homens não, eles demoraram para morrer. E para que eles morressem naquele mesmo dia, foram até quebradas as pernas dele, para acelerar o processo dele, para que eles morressem. Esse outro homem não precisou. Ele morreu depois de 6 horas. E depois vieram e tiraram o corpo dele da cruz. Um homem rico desceu o corpo dele da cruz e levou ele para ser sepultado. E depois disso não vi mais nada. Então esse poderia ser um testemunho de alguém que estava lá assistindo todas essas coisas acontecendo. Mas eu quero mostrar para vocês um outro olhar, um olhar espiritual do que estava acontecendo quando Jesus Cristo morreu e foi crucificado. Eu queria pedir, por favor, para vocês abrirem Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Isaías 52, 13 até o 53, 12, tá bom? Isaías foi um profeta que viveu mais ou menos 750 anos antes de Jesus Cristo. Então, nós lemos aqui no Evangelho de Mateus um olhar humano sobre a crucificação de Jesus Cristo. Uma testemunha ocular que escreveu o que viu e ouviu. Mas ele tinha mais informações também, né? Aqui a gente leu só realmente aquilo que está escrito, né? Isaías 52, 13. Isaías então viveu cerca de 750 anos antes de Jesus Cristo nascer, e pelo Espírito Santo, ou melhor, o apóstolo Pedro fala, pelo Espírito de Jesus Cristo, que estava nele naquele momento, ele conseguiu enxergar a crucificação. Mas aqui então nós vamos ver um olhar espiritual do porquê que Jesus Cristo foi crucificado e do que estava acontecendo. Então Deus fala através do profeta Isaías: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro homem, e a sua aparência mais desfigurada do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque o servo do Senhor foi subindo como se fosse um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, então ele foi crucificado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados voluntários e conscientes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi ele arrebatado, por um julgamento injusto. E da sua linhagem, visto que ele era da linhagem do rei Davi, quem dela cogitou uma morte desse jeito?
porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, ele foi crucificado entre dois bandidos. Mas com o rico esteve na sua morte, ele foi colocado no sepulcro de José de Arimateia, um homem rico. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum, nem pecado algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, tornará muitas pessoas justas, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o aspecto físico de Jesus Cristo estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro filho dos homens. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós não temos assim a impressão de que Jesus apanhou tanto, de que Jesus sofreu tanto na sua carne. Mas para quem viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vai se recordar do que supostamente pode ter sido o sofrimento de Jesus. Mas o fato é que Isaías, pelo Espírito Santo e pelo Espírito de Jesus Cristo que estava dentro dele, ele enxergou. O aspecto dele estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro dos filhos dos homens. Isso é, Jesus sofreu sim, muito, fisicamente. Mas por que tanto sofrimento? Por que ele apanhou tanto? Porque a ira de Deus contra o pecado da humanidade caiu inteiramente sobre ele. O castigo que era para cair sobre nós e que nós não suportaríamos, ele levou sobre si, mesmo ele não tendo culpa nenhuma. Ele, pela vontade do Pai, desceu do céu, assumiu a forma de servo, viveu como servo a sua vida inteira, começou o seu ministério público por volta dos seus 30 anos, ensinou sobre o reino de Deus, curou os enfermos, expulsou os demônios, fez milagres, sinais, maravilhas que nunca nenhum homem fez sobre a terra. E ao invés das pessoas o amarem, alguns amaram de fato, mas foi a minoria. A maioria o odiou, porque aparentemente ele violava regras, mas as pessoas não entendiam que ele não estava violando as regras. Ele era maior do que as próprias regras. Ele falou assim. Ele falou que o sábado não foi estabelecido por causa... O homem não foi estabelecido por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem, para que o homem descansasse. E no sábado é lícito fazer o bem, no sábado é lícito salvar uma vida, no sábado é lícito curar alguém. E ele era perseguido, entre outras coisas, porque curava e fazia milagres aos sábados. Mas o pecado de nós todos, que atrai a ira de Deus, Deus tem uma frase que não está exatamente assim na Bíblia, mas nós podemos tirar da Bíblia dessa forma, que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, por Deus ter nos amado de tal maneira, Ele entregou seu Filho Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E é por causa desses pecados que fazem separação, ou faziam separação entre nós e o nosso Deus, que Jesus Cristo desceu do céu, viveu como homem sem pecar. A Bíblia deixa claro que Ele nunca pecou, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. E Ele foi açoitado, Ele foi punido fisicamente, Ele foi crucificado e enviado ao inferno por causa dos nossos pecados. Ele nunca fez nada para merecer isso, mas Ele assumiu, Ele carregou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, e foi por isso que Ele acabou ficando desfigurado. Parece que ao Senhor agradou moê-lo. Deus se agradou de fazer Jesus Cristo enfermar com os nossos pecados. Deus se agradou do sofrimento que caiu sobre Jesus Cristo, não como Pai, mas como alguém que precisava que a sua ira fosse satisfeita, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Era necessário, lá no Antigo Testamento, Deus já havia estabelecido que era necessário que o pecado fosse expiado com sangue. O que significa isso? O perdão de pecados só seria aceito por Deus se alguém morresse, se alguém derramasse seu sangue.
Então, no Antigo Testamento inteiro, nós vemos vários sacrifícios de animais que eram feitos por ordem de Deus para que os pecados fossem perdoados. Mas aqueles sacrifícios eram simplesmente uma figura do que Jesus Cristo um dia faria como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o sacrifício perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus sem defeito. Todos aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Jesus um dia faria por nós, e era necessário. Então alguém, um observador, uma testemunha humana, falava assim: vocês viram o que aconteceu? Roma crucificou mais 3 homens, 2 eram bandidos, o terceiro era diferente. Alguém que olhasse de fora não saberia o que estava acontecendo. Por que esse homem, com uma cara assim, ele não tinha, o profeta Isaías fala que não havia nem beleza, nem formosura que nos agradasse. Pelo contrário, ele era alguém de cujos homens, como os homens escondessem o rosto dele. Jesus não tinha uma beleza física que atraísse o olhar das pessoas. Jesus provavelmente também não tinha um porte atlético, um porte físico que atraísse o olhar das pessoas. Até porque também era necessário que as mulheres que andavam com ele, servindo a ele, que os maridos não temessem nada. Aonde está sua esposa? Ah, está com aquele homem lá da Galileia? Ah, não tem problema, o cara é tão feio, ninguém vai querer nada com ele. Fisicamente, ele era feio. Fisicamente não havia beleza alguma nele, mas toda a beleza dele vinha do lado de dentro. Toda a beleza dele estava no seu coração. Ele era a imagem e semelhança de Deus, não na sua aparência física, mas no seu coração, nas suas palavras e nas suas ações. Então aquele que olhasse simplesmente fisicamente para Jesus, talvez o desprezaria, mas aquele que o conhecesse de verdade, falaria: eu vou seguir esse homem por toda a minha vida. E eu sei que ele está sendo acusado injustamente, mas ele não abriu sua boca. Perante Pôncio Pilatos, ele não se defendeu. Na casa do sumo sacerdote, antes disso, ele também não se defendeu. Trouxeram testemunhas falsas e ele nem para abrir a boca falou: estão mentindo. Não, ele só ficou ouvindo, recebendo as acusações, aceitando aquelas acusações. Perante Pôncio Pilatos, ele não abriu a boca também. Perante Herodes, que o Evangelho de Mateus não cita, mas Pôncio Pilatos enviou ele até o rei Herodes, porque ficou sabendo: não, Jesus é da Galileia, o rei Herodes está aqui na região, vou mandar ele então para ser julgado por Herodes. Também não encontram culpa alguma, Herodes não encontra culpa alguma em Jesus Cristo e manda ele de volta para Pilatos. No outro evangelho vai falar assim: está vendo? Herodes também não achou nele culpa alguma e mandou ele de volta para cá. Eu lavo as minhas mãos em água, eu não quero saber do sangue desse justo. Fique o caso deles com vocês. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deles, se ele for justo. A mulher de Pilatos avisou: não se envolva com esse justo, porque essa noite eu tive um sonho, e foi com ele, não sabia, foi com ele, e eu sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos também não achou culpa em Jesus Cristo. Os saduceus, fariseus, líderes judeus também sabiam que ele não era culpado, mas queriam matar ele de qualquer jeito. Mas tudo isso era necessário que Jesus passasse por isso, por nossa causa. E Jesus, sabendo do que ele iria passar, lá no Getsemane, nós não lemos aqui, mas depois você pode ler no Evangelho de Lucas, principalmente, vai falar sobre isso. Lá no Getsemane, que era um jardim ali perto, ali de onde Jesus estava, para onde ele muitas vezes ia à noite com os seus discípulos para orar, ele orou para o Pai e falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a vontade do Pai era que Jesus Cristo morresse na cruz pelos nossos pecados. E Jesus já tinha falado assim antes: eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, eu vim porque o Pai me enviou. E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me der, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus não estava na terra para fazer a sua própria vontade, Jesus estava na terra para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que Ele morresse pelos nossos pecados. E aí nós encontramos Jesus Cristo sendo condenado, Jesus Cristo carregando a sua cruz, Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar a sua cruz, até chegar ao Gólgota, até chegar ao lugar da crucificação. E Jesus foi até o fim. Quando Jesus fala assim: está consumado, Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me enviou para fazer. Antes, durante a ceia, Jesus já tinha orado ao Pai e falou assim: Pai, eu consumei, eu te glorifiquei consumando a obra que o Senhor me enviou a fazer. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele ia até o fim, por nossa causa. Está escrito aqui em Isaías que ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma.
e ele ficaria satisfeito. Jesus, eu não vou ler para vocês, mas o apóstolo Paulo conta lá na carta que ele escreve para os Filipenses, que Jesus Cristo, por ter sido obediente até a morte, e morte de cruz, ele recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida aqui na terra, recebe salvação. Aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo, falam assim, não quero você, um dia vão ser obrigados a se prostrar diante de Jesus Cristo e falar, realmente você era o Filho de Deus, mas aí já vai ser tarde, tá bom? Então a nós nos é dada a chance de reconhecermos, ele morreu por mim, ele não merecia, ele recebeu o castigo que era para mim, ele recebeu no meu lugar, ele foi para o inferno no meu lugar, mas como ele era justo, como ele não tinha pecado, o Pai ressuscitou no terceiro dia, e agora Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Se você crê nisso, se você entrega a sua vida para Jesus, você recebe a vida eterna, você recebe a salvação. Quem rejeita o Filho, o próprio Jesus falou assim, rejeita o Pai que me enviou, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós temos essa oportunidade de reconhecer, Senhor, eu reconheço, o Senhor é justo, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas e depois disso? E depois então que você já entregou a sua vida para Jesus, depois que você reconheceu que Ele é o Filho de Deus, depois que você reconheceu que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que agora Ele está sentado no alto e sublime trono, à direita de Deus, o que você vai fazer agora com a sua vida? E é sobre isso que eu queria pregar. Até agora foi só a introdução, tá bom? Eu quero pedir, por favor, para vocês abrirem. Só mais um detalhe. Então, assim, eu falei de Mateus, que é uma testemunha ocular da crucificação de Jesus, né? É sobre o ponto de vista humano. Isaías 52, 53 é sobre o ponto de vista espiritual. Por que ele morreu? Por que ele sofreu? Qual é a recompensa dele por ter aceito tudo isso? Tem também um relato sobre os olhos do próprio Senhor Jesus. Se você quiser depois, leia Salmo 22, escrito pelo rei Davi, profeticamente também cerca de 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, mesma coisa que o profeta Isaías, o Espírito de Cristo, que estava no rei Davi naquele momento, mostrou para ele o que seria a crucificação. Eu não vou ler aqui só para nós economizarmos tempo, tá bom? Mas se você tiver curiosidade e não conhecer ainda, leia depois o Salmo 22 e entenda que ele está falando da crucificação. E para não te deixar dúvida, ele já começa falando, Deus meu, por que me desamparaste? Que é uma das frases de Jesus Cristo na cruz, tá bom? Então eu quero ler com vocês agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos nós, logo todos nós morremos juntamente com ele, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você já entregou sua vida para Jesus, você recebeu a vida eterna, você já foi batizado nas águas, e agora o que você vai fazer da sua vida? Ele morreu por nós e ressuscitou, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Ele. Sabe por quê? Porque a tua vida não pertence mais a você mesmo. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro falam que nós fomos comprados para o nosso Deus e Pai, ou para o Deus e Pai de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus. Você foi comprado por Jesus Cristo para Deus Pai, para que você não viva mais a sua vida da forma como você quiser, mas para que você agora viva a sua vida da forma como Ele quer, para que a vida dele se manifeste através de você. As pessoas não precisam do pastor Marcelo, as pessoas não precisam do pastor Fabiano, as pessoas não precisam do Renato. Minha família precisa, por outros motivos, mas a humanidade não precisa. A humanidade precisa da vida de Jesus Cristo, através da vida do pastor Marcelo,
da vida do pastor Fabiano, da vida do Renato, da vida do Felipe, da vida da Duda, da vida da pastora Cidinha. A humanidade precisa da vida de Jesus Cristo se manifestando através de vocês, através de cada um de nós aqui. Ele morreu e ressuscitou para que você não viva mais para você mesmo, mas para que você viva agora para Ele, porque a tua vida pertence a Ele. Ele é o teu Senhor agora. Se você não sabia, fique sabendo que você não pertence mais a você mesmo. E se você estiver disposto a viver a vida que Ele tem para você, eu posso te garantir, a tua vida nunca mais vai ser vazia. A tua vida nunca mais vai ser sem sentido. A tua vida nunca mais vai ser uma vida mesquinha, uma vida avarenta, uma vida centrada no eu, uma vida egoísta, que só olha para si mesmo, que acha que está no trono, mas não está. Você nunca mais vai viver sozinho, porque Jesus Cristo falou assim: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca mais vai viver uma vida para a sua própria glória ou para a glória dos homens. Você vai viver uma vida que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo, quando fala assim, vocês não sabiam que vocês não são mais de vocês mesmos, mas que vocês foram comprados por preço, e ele termina falando: agora, pois, glorifiquem a Deus por meio da vida de vocês. A tua vida vai passar a ser para a glória de Deus. Aquilo que você for viver, você vai viver para glorificar a Deus, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, e para salvar vidas, para reedificar vidas, para restaurar vidas, trazer cura. Pode ser cura no corpo, cura na alma, cura no espírito. Você vai ser usado para trazer libertação para as pessoas. Se você entregar a sua vida para Jesus e você passar a viver a vida que Jesus Cristo tem para você, você nunca mais vai ser escravo do pecado. Você nunca mais vai ser escravo de vícios, de pornografia, de drogas, de álcool, de cigarro, de outras coisas que não convêm. Você não vai mais ser escravo de Satanás. Você pode não saber, mas enquanto nós vivemos uma vida longe de Jesus Cristo, nós vivíamos e fazíamos a vontade do diabo. É o que a Bíblia fala. Nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Se você viver a vida que Jesus Cristo tem para você, você nunca vai ter do que se arrepender no resto da sua vida. Eu me converti com 25 anos, agora eu estou com 48. Eu sei que não parece, né, pastor Fabiano? Parece menos, certo? Pode mentir. Quando eu fizer 50, eu falei lá na igreja que eu vou empatar o jogo. Vou ter vivido 25 anos sem Jesus, mas já vou ter vivido 25 anos com Jesus. Aí também não tem mais desculpa de mais nada, né? De não ser parecido com Jesus. Nós temos a obrigação de sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca foi egoísta. Jesus Cristo nunca fez nada pensando em si mesmo. Jesus Cristo, tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. E tudo que Jesus fazia era para a nossa salvação. Tudo que Jesus fazia era para que um dia você tivesse vida, e vida em abundância. Jesus fala que o ladrão, se referindo a Satanás ali, está falando, primeiro ele fala assim: muitos ladrões vieram antes de mim, mas quando ele fala o ladrão, está falando de Satanás. Veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não significa que você vai ser rico e milionário, tá bom? Mas significa que você pode ter um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não escavam e roubam. Você vai ter um tesouro no céu. Tua vida não vai mais ser depressiva. Sabia que, assim, não temos como afirmar isso com certeza, né? Mas muito provavelmente a nossa geração e as gerações, né, um pouco, uma antes ou uma depois de nós, é a geração mais depressiva da história. Tá certo que antigamente a depressão também não era enquadrada como uma doença, né? Mas hoje ela é tida como uma doença, um dos transtornos de ansiedade. As pessoas têm tanto, mas ao mesmo tempo não têm nada. As pessoas, entre aspas, têm tudo para serem felizes, mas ao mesmo tempo não são felizes. Por quê? Porque aquilo que elas acham que vai trazer felicidade não pode trazer felicidade. A única felicidade verdadeira é quando você tem Jesus Cristo na sua vida. Você vai conhecer o propósito para a sua vida. Eu brinco, né, que os filósofos passaram aí milhares de anos debatendo qual é o sentido da vida. Se tivesse lido a Bíblia, a questão resolvida. Você foi criado para o louvor da glória da graça de Deus. Você foi criado para glorificar Deus. Você foi criado para ter relacionamento com Deus.
Você foi criado para conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Esse é o propósito da tua vida. Se você viver a vida que Deus tem para você, tua vida nunca mais vai ser vazia. Você vai viver uma vida com propósito. Você vai saber para que você foi criado, por quem você foi criado e o que Ele quer da sua vida. É isso que Deus tem para você. E para isso era necessário que Jesus Cristo morresse na cruz. Você, que eu falei, você não vai mais ser escravo de medos, entre eles principalmente o medo da morte. Antes de me converter eu tinha medo da morte. É interessante que a Bíblia fala justamente isso também. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos de um mesmo Pai têm participação da mesma carne e do mesmo sangue, da carne e sangue também Jesus Cristo igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, antes de me converter, eu tinha medo de morrer. E quando eu era criança, eu tinha medo do que ia acontecer comigo depois que eu morresse. E eu tinha medo de morrer longe da minha mãe, longe do meu pai, e eles ficassem me procurando sem saber o que aconteceu comigo. Muitos medos. Hoje eu não tenho mais medo de morrer, porque eu sei o que vai acontecer comigo se eu morrer. Eu vou fechar meu olho e no outro instante já estarei com o Senhor. Amém. E... Desliguei? Não. Você pode, como cristão, não ter mais medo da morte, mas se você tiver medo de como vai morrer, é outra história, tá bom? Uma coisa é morrer atropelado, morrer queimado, morrer afogado, morrer num desastre aéreo, morrer dormindo, é outra coisa, tá bom? Mas medo da morte você nunca mais vai precisar ter. Você nunca mais vai ser escravo desse medo. Satanás, ele aprisiona as pessoas com medo da morte. Ó, se você fizer isso, você vai morrer. Se você fizer isso, você vai morrer. Se você pregar a palavra de Deus, você vai ser morto. Ah, mas aqui no Brasil não tem perseguição, ninguém vai ser morto no Brasil por pregar a palavra de Deus. Mas as pessoas podem te excluir da vida delas, é como se você morresse. Ah, não, eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Não tenho. Não tenho. Se preocupe em primeiro lugar com aquilo que Deus pensa a teu respeito, não com aquilo que as pessoas pensam. Você nunca mais vai ser escravo do que as pessoas pensam a teu respeito, porque você vai estar preocupado demais em agradar aquele que te ama mais do que qualquer outra pessoa. Você vai estar preocupado demais e ocupado demais em agradar ao teu Senhor Jesus Cristo. Você não vai ter tempo para se preocupar. Será que isso vai agradar ou desagradar as pessoas? Então não se preocupe com isso. Se preocupe em primeiro lugar em agradar a Deus. E você também não vai mais ter medo de ficar sozinho, e não vai mais ter uma tristeza que nunca vai embora quando você perde alguém. Essa semana, na escola onde minha esposa trabalha, onde a pastora Cidinha trabalhou e onde meus filhos estudam, morreu uma criança de 6 anos, filha única, de um mal súbito. Ela estava ali na aula de educação física, pulando corda, depois que pulou corda, o corpo perdeu as forças e a criança caiu no chão, e tentaram ressuscitar e reanimar a criança, chamaram o resgate e chamaram a mãe também. A mãe que chegou a tempo de ver o filho ainda vivo, mas essa criança veio a falecer. E como que você consola agora um pai e uma mãe que tinham um filho único e, pelo que eu entendi, também tiveram dificuldade de engravidar? E aqueles que já perderam filhos, né, e temos pessoas assim lá na igreja da Granja Viana. Nós conhecemos uma pessoa que tinha 2 filhos, um homem e uma mulher, e o filho morreu. O filho que está vivo nunca vai substituir o filho que morreu. E mesmo que ela tivesse um terceiro filho, o filho que nasceu não vai substituir o filho que morreu. Fica aquele sentimento de perda. Mas como que uma pessoa consegue viver com um sentimento de perda desse? Se você crê em Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus e viver a vida que Ele tem para você, e essa outra pessoa também, você vai viver na esperança da ressurreição dos mortos. Você vai viver com esse consolo. Eu posso ter perdido meu filho, mas eu sei que um dia nós vamos estar juntos na presença do Senhor. E essa é a única forma que dá para você viver com uma tristeza dessa.
se você tiver Jesus Cristo e crendo na ressurreição dos mortos, porque essa é uma das promessas que Ele deixou para nós. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, e todo aquele que morreu não morrerá eternamente, mas viverá eternamente, porque eu ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa que Ele tem para nós, e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele não morreu à toa, Ele não morreu porque simplesmente foi crucificado pelos romanos, porque foi entregue pelos judeus. Ele morreu por mim e por você, para que nós não só tivéssemos a vida eterna, mas para que nós pudéssemos viver a vida que Ele tem para nós, e para que a vida dele se manifeste através de mim e de você, e assim outras vidas sejam tocadas também, e outras vidas possam receber a vida eterna e a consolação, porque um dia a palavra de Deus diz no Apocalipse que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento algum, é somente alegria, o amor e a paz na presença do nosso Deus. Amém? Então eu queria chamar você aqui à frente para nós orar, chamar o pastor Fabiano, a pastora Cidinha, minha esposa, para orar por aqueles que têm sentido, que têm vivido uma vida vazia, que têm vivido uma vida triste, que têm vivido uma vida que é escrava de pecados, que sente assim: olha, a minha vida parece que tudo dá errado, parece que tudo que eu tento fazer dá errado na minha vida. Se você viver a vida que Jesus Cristo tem para você, você nunca mais vai viver isso, porque ainda que as coisas possam dar errado na sua vida, o apóstolo Paulo fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Algumas coisas até podem dar errado, como aconteceu no caso dessa família cristã que perdeu o filho único, mas pode ter certeza que também isso vai contribuir para o bem deles. Amém? Então eu queria convidar você para ficar em pé. Nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, se você quiser receber uma oração, se você não entregou a sua vida e quiser entregar a sua vida a Jesus, também pode vir aqui à frente. Ou se, que nem eu falei, se você sente, olha, eu tenho vivido uma vida egoísta, eu só tenho pensado em mim, eu tenho vivido uma vida somente para essa terra, eu não estou pensando na eternidade, eu quero mudar o foco da minha vida, eu quero viver uma vida que glorifica a Deus. Então daí eu quero chamar você, te convidar para você vir até aqui à frente, tá bom? Que Deus abençoe. Que bênção, né, irmão? De palavra, né? Fala muito ao nosso coração e tudo que Jesus Cristo fez por nós, né? E como é bom, irmão? Eu sempre nas minhas orações eu agradeço a Deus por Jesus Cristo. Amém. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. E a prova, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus tanto nos amou, a palavra fala que Deus deu prova do seu amor para nós, né, enviando o seu Filho para nos salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tudo provém de Deus, né? Nada provém de nós mesmos, mas sim do Senhor. Queria compartilhar uma palavra que quando o pastor Marcelo estava ministrando, que fica em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Então, tudo provém de Deus, e não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus quem nos amou, enviando o seu Filho. Então que você reconheça, irmão, temos que ser humilde e reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos, nós necessitamos carecidamente de um Salvador, e Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a obra poderosíssima, a nossa vitória estava na cruz do Calvário. Foi ali onde Jesus venceu tudo por nós. O que você vence hoje aqui, Jesus já venceu por você. Porque senão nós não, de modo nenhum, poderíamos vencer. Se nós somos curados de uma enfermidade, foi Jesus que levou as nossas enfermidades sobre si. E o castigo que nos traz a paz,
como o pastor Marcelo ministrou, estava sobre ele. Amém, amados? Então que o Espírito Santo continue falando aos seus corações, poderosamente, e creia no poder da palavra. Creia que Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Quero agradecer ao pastor Marcelo, a pastora Maria, que veio nos abençoar. Muito obrigado.